Olá, pessoal. Então, nós vamos começar aí a resolução da apostila 1 de matemática do terceiro ano do ensino médio, né? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro vídeo de correção de exercícios, né? E como já dito aí na apresentação, esse é um canal que visa resolver exercícios. Bom, então, toda a teoria você tem na sala de aula, você pode acessar em outros canais, né? Mas o objetivo desse canal é fazer com que você tenha todos os seus exercícios da sua apostila resolvidos em vídeo, certo? Então, a gente vai começar aí com o módulo 1 da sua apostila. Vamos logo aqui para os exercícios 1 e 2. Então, para o vídeo não ficar tão extenso, a gente separa aí por páginas, né? Ou às vezes até por exercício, né? Se o exercício for muito grande, a gente faz um vídeo para cada exercício, certo? Sejam todos muito bem-vindos, né? Deixa aí o seu comentário no vídeo sobre aquilo que você achou, aquilo que você não entendeu, para a gente poder melhorar e construir aqui as resoluções desses exercícios juntos, tá bom? Especialmente para vocês que são do terceiro ano do ensino médio, nós vamos lançar outras playlists, né? Não só da sua apostila, mas de outros materiais justamente voltados para o Enem e também para o vestibular. Bom, então, sejam bem-vindos. Vamos lá. A gente vai começar, então, pela página 3 da sua apostila 1, tá certo? E esses são os exercícios 1 e 2 desse primeiro vídeo. Então, eu vou montar aqui playlists separadas, né? Então, uma para o módulo 1, uma para o módulo 2 e uma para o módulo 3 da sua apostila, certo? Então, começamos aqui com o exercício 1, na página 3, esse é o exercício sobre coordenadas. Lembrando que esse módulo ele fala sobre geometria analítica do ponto. Então, se você não tem a menor ideia de como faz ou não lembra mais, é importante você ou retomar o conteúdo, né, que eu acho que é a melhor coisa a se fazer, ou você assiste um vídeo, né, sobre este tema, né? Mas o ideal é que você revise o próprio material da sua apostila, tá certo? De preferência fazendo aí um resumo, ou então o que os professores adoram pedir esse ano aí, né, que é o tal do mapa mental, certo? Então, mas isso ajuda a resumir todo o conteúdo para que você não tenha que ler de novo a apostila ou o livro em si. Então, dito isso, vamos para o exercício, calcule as coordenadas dos pontos a seguir. Coordenada de ponto, você deve lembrar que é sempre x e y. Então, assim, e as coordenadas, elas são sempre separadas por vírgula, né? Então, você tem aqui a coordenada x desse ponto A e a coordenada y desse ponto A. Bom, então as coordenadas são sempre separadas por vírgula. O que você deve estar achando estranho é que a coordenada aqui está como A mais 2 e 2A menos 4, né? Como é que a gente vai encontrar o valor de A? Para encontrar o valor de A, eu tenho que produzir uma equação. Para produzir uma equação, ele diz assim, ó, sabendo que esse ponto pertence ao eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x. E todo ponto que está localizado sobre o eixo x tem uma característica, né? O y dele é zero. Então, se ele está aqui em cima do eixo x, eu vou localizar aqui o ponto A. A princípio, eu não sei se ele está do lado direito ou do lado esquerdo, do lado do x positivo ou do lado do x negativo, mas eu vou colocar ele aqui, sobre o eixo x. Lembrando que ele não subiu nem desceu, ele está sobre o eixo, né? Então, o y dele vale zero. Não tem altura, né? Na verdade. Então, vamos lá. Se o y dele vale zero, a coordenada y dele é 2a menos 4. E isso é igual a zero. Portanto, a gente produziu uma equação, né? E aí eu consigo achar o a. 2a é igual a 4. Equaçãozinha de primeiro grau. O a é igual a 2. E isso é super significativo para o exercício. Isso aqui a gente trabalhou com a coordenada y. Se a gente for para a coordenada x, que é a mais 2, eu já tenho o valor de a. O a é 2, então a coordenada x vai ser 2 mais 2, que é 4. Né? Então, este ponto, né, o ponto A tem coordenadas 4 no x e 0 no y. Esse ponto está aqui, ó, em cima do 4 no eixo x. Tá certo? Então, fechou aqui nossa primeira letra, nosso primeiro exercício. Né? Essas são as coordenadas dos pontos. Então, um exercício bem comum aí, né? Só para a gente
pegar aí a noção de coordenadas de ponto, né? Então, no B, a coordenada x, essa está antes da vírgula, né? A coordenada y aqui está depois da vírgula, B-3. Tá? Então, ele diz, sabendo que o ponto pertence ao eixo y, ele poderia escrever de outra maneira eixo y como eixo das ordenadas, tá? Pode aparecer assim também. Se pertence ao eixo y, né? Se o ponto pertence ao eixo y, então o x dele é 0. Eu vou localizar o ponto aqui, né? Então, eixo x, eixo y. Vamos dizer que o ponto está aqui, abaixo, tá? Vou colocar ele aqui. Não sei se ele está aqui, né? Não sei se ele vai estar em cima, se ele vai estar embaixo. Depende se o y dele é positivo ou se ele é negativo. Vou fazer a conta. Mas a gente sabe que o x dele é 0, porque ele não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Ele está sobre o eixo y, né? Então, o x dele é 0. O x é b mais 7. É igual a 0. Daqui a gente encontra que o b é igual a menos 7. Isso é a coordenada, né? A gente usou a coordenada x para chegar no b igual a menos 7. Agora vamos fazer com a coordenada y, né? Então, se o b é menos 7, esse resultado aqui vai ficar menos 7 menos 3 e dá menos 10, né? Lembrando que aqui não tem regra de sinal, tá? São duas dívidas, certo? Então, a gente tem a coordenada, as coordenadas desse ponto B aqui são 0 no x, e aí é fácil de perceber que é 0 no x, porque se o b é menos 7 mais 7 dá 0. Se o b é menos 7 menos 3 dá menos 10. Realmente o ponto está para baixo, né? Ele está aqui no menos 10 no eixo y. E essas são as coordenadas do ponto, 0 e menos 10. Certo, vamos lá então para o exercício 2. Nesse exercício 2, a gente tem que localizar, né? Represente no plano cartesiano os pontos a seguir, né? Indique em que quadrante eles estão. Só para relembrar os quadrantes, então, eles são eternos, tá? Sempre assim. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Todas as representações de plano cartesiano durante o ensino fundamental e médio são assim, os quadrantes não mudam, tá? Independente da matéria que você esteja estudando. É sempre assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto, sempre nessa ordem padrão aí. E aí vamos localizar o ponto A. Ponto A, lembrando que a coordenada x vem primeiro, depois o y. Ponto A, 6 no x, 2 no y, aqui. Ponto B, 0 no x e 4 no y. Então, do 0 a gente vai subir aqui até o 4. Esse é o ponto B. Lembrando que se ele tem 0 no x, porque ele está em cima do eixo das ordenadas, está em cima do eixo y. Menos 5 primeiro, e a gente sobe até o 5. Sobe 5 aqui. Então, você sempre vem no x e depois no y. O x é 0 e o y é menos 1. Aqui, ponto D. O x é 2 e o y é menos 2. Desce até o menos 2. Ponto E. O x é 3 e o y é 0. Então, não sobe nem desce. Você fica sobre o eixo x mesmo. Esse é o ponto F. O ponto G, menos 1 no x e desce até o menos 5. Né? Esse aqui é o G. Algumas pessoas têm essa mania de localiza um ponto, faz uma reta aqui, uma reta aqui. Não é verdade. Você tem que somente se guiar pelas linhas pontilhadas, né? É errado fazer essas retas, né? Se você faz isso, não deixe de fazer, né? Menos 3 no x, agora, ponto H, menos 3, e sobe positivo aqui, ó, 2 no y. E os dois últimos, 4 no x e menos 3 no y. Vamos ter que descer aqui, ó. 4 no x e menos 3 no y, esse é o ponto I. Ponto J, menos 3 e 0 está em cima do eixo x mesmo. Esse é o ponto J. Depois que a gente fez isso, a gente só precisa localizar em que quadrante eles estão, né? Então, o ponto A, ele está no primeiro quadrante. Eu vou só colocar primeiro, não vou escrever, né, o quadrante. Então, ele está no primeiro, tá? O ponto B, ele não está em quadrante nenhum, nem no primeiro e nem no segundo, ele está sobre o eixo, então a gente simplesmente escreve eixo Y. Também poderia escrever eixo das ordenadas, que é a mesma coisa. O ponto C está no segundo quadrante. O ponto D está em cima de um eixo,
porque o x dele é 0, então ele está em cima do eixo y também. O ponto E, quarto quadrante. O ponto F está em cima de um eixo, ele está em cima do eixo x. O ponto G está no terceiro. H está no segundo quadrante. I está no quarto quadrante, né? Só lembrando, ó, só ver aqui, ó, o I está no quarto quadrante. E o J, e o último, está em cima do eixo, ele está em cima do eixo X. Então, eixo X. Ou eixo das abscissas, também conhecido, tá bom? Então, esse exercício é bem simples, você possivelmente já sabia fazer, só que ele serve para que a gente use essas informações nos próximos exercícios. Ele é muito importante, porque toda vez que a gente falar de um ponto sobre o eixo das abscissas, que é o eixo X, tem que vir na sua mente o Y desse ponto é 0, como o ponto F e o ponto J. Toda vez que mencionar em algum exercício o ponto está sobre o eixo y, ele não precisa te dizer que o x é 0. Tem que vir isso daí automaticamente na sua mente. Se ele está em cima do y, é porque o x é 0. Certo? Assim como os pontos B e D. Tá aqui, ó. B e D está sobre o eixo y. E o mesmo acontece com os quadrantes. Se eu me falar, olha, um ponto está no primeiro quadrante, também tem uma característica. A característica é o x é positivo e o y também é positivo. O que vai acontecer com os outros quadrantes? Vai mudar somente o sinal. Então, no segundo quadrante, a característica é o x é negativo, porque está para a esquerda, e o y é positivo, porque está para cima. No terceiro quadrante, negativo os dois, tanto o x quanto o y. No quarto quadrante, x positivo e y negativo. Isso aí é importante, a gente vai usar muito isso em geometria analítica. A gente fica por aqui nesse vídeo, tá bom? Então, esperem pelos próximos, a gente vai criar aí uma playlist com todos os 24 exercícios que tem nesse seu primeiro módulo. Bons estudos a todos.